Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem com você? Aqui é Marcelo Cardoso, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, não custa nada. E se você gostar do vídeo no final, você deixa aqui o seu like, tá bom? Ainda sobre as reflexões do livro de Isaías, que eu comecei a fazer aqui pelo meu canal, você vai perceber que eu fiz uma reflexão sobre Isaías. Vou deixar o link aqui na descrição. E também fiz uma reflexão sobre o livro de Josué. Mas o livro de Josué eu vou deixar para fazer mais reflexões mais à frente. Por enquanto eu quero falar com vocês a respeito do livro de Isaías, que é um livro grande. Tem muita coisa para a gente aprender com a profecia que esse profeta de Deus recebeu e trouxe para o povo de Israel e que serve também para nós hoje, igreja cristã hoje, obviamente respeitando aí as diversas barreiras, as diversas camadas que esse texto tem até nós hoje, desde o tempo que ele foi escrito até nós hoje. Ele, como toda a palavra de Deus, ele é recheado de princípios eternos. Os princípios eternos de Deus duram para sempre. O que serviu para Israel também serve para nós hoje, Igreja de Deus, desde que respeitemos essas camadas que têm a ver com contexto, com tempo, com público-alvo, para quem falou, como e como a gente pode extrair isso para nós hoje, tá bom? Então a gente que trabalha com teologia tem todo esse cuidado, tá? Não podemos transferir apenas o texto do Antigo Testamento para os dias de hoje, num passe de mágica, querendo que tudo que está escrito no texto aqui sirva para nós hoje de maneira literal. Não funciona bem assim. Mas o princípio de Deus, que é aquele que permeia toda a Bíblia, que recheia, né, toda a Bíblia, serve para nós hoje. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vocês vão perceber que eu não vou ter uma ordem cronológica aqui nessas reflexões, tá bom? Então vão ser aí, não vou abordar o livro todo, porque também é um livro muito grande, mas eu vou trabalhar com textos aí esporádicos dentro do livro, tá bom? Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o tema do capítulo 48, que fala sobre a infidelidade de Israel e, ao mesmo tempo, sobre a fidelidade de Deus, né? Eu separei alguns versículos aqui para a gente poder fazer a nossa reflexão, tá bom? O versículo 1 do capítulo 48 de Isaías diz assim, ó: escute isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Então Deus já, através de Isaías, já vai dando aquela boa bordoada no povo, né? Vocês são aí o povo que se chama pelo nome, mas não fazem isso em verdade. Então a infidelidade do povo não é escondida, a infidelidade do povo não é amaciada. O profeta já coloca ela logo de cara aqui no capítulo, para que eles se lembrem que Deus está aqui cumprindo sua promessa, mas o povo vacilou. O povo vacilou bastante, né? E a gente também é assim, né? Essa inconstância, ela infelizmente ela é natural no homem, e para que essa inconstância seja diminuída ou até anulada, é necessário bastante esforço da parte do homem, bastante treinamento da vontade, né? Para que possamos exercer as virtudes que agradam a Deus. Então, antes de você achar aí que hoje você de repente é melhor que Israel, não é bem assim. É só você olhar para a sua vida e ver a sua inconstância, não é verdade? Que você vai entender que você está muito próximo, como eu também estou muito próximo do povo de Israel em relação à fidelidade a Deus, né? E aí o capítulo continua, né? Eu separei agora o versículo 4 que fala bem assim, olha só que interessante. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura
pintura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Então perceba que Deus aqui continua mandando a real, né? Ele fala, olha, eu escolhi vocês, eu amei vocês, eu separei vocês, eu dei para vocês uma terra. Hoje vocês estão aí escravizados na Babilônia devido à sua infidelidade, tá? Mas desde o começo eu sabia que vocês eram um povo com o pescoço duro, com um tendão, como se fosse um tendão de ferro, né? É aquele povo difícil de dobrar, né? É aquele servo que não gosta de obedecer, não é? E também tem aí a testa era de bronze, né? Então mostrando aí uma dificuldade de penetração, né? A sua testa, ela era algo quase que impermeável, mas mesmo assim eu te amei, mesmo assim eu te escolhi. E é assim com a gente hoje, não é? Nós somos muito duros, às vezes a gente é muito ali relutante em relação àquilo que Deus tem para nós, e às vezes a gente pensa que recebemos uma bênção, recebemos outra, e agora a gente pode quebrar a aliança, né? Nós somos muito assim, o povo de Israel, ele, na verdade, esse relato do povo de Israel durante toda a Bíblia é um retrato do coração humano em todos os tempos, não é verdade? É um retrato do coração humano ainda hoje. E nós vemos que nós não somos muito diferentes do povo de Israel. E aí eu peguei o versículo 9 para a gente poder comentar aqui e seguir aqui para a nossa parte final dessa reflexão, que diz assim, ó: por amor do meu nome retardei a minha ira e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Então, o profeta Isaías está lembrando aqui para o povo de Israel, também serve para nós, que se Deus quisesse eliminá-los, naquele momento ele estaria completamente correto, ele teria motivos para fazer isso. Mas ele não fez. Ele não faz com a gente hoje também, não é verdade? Quantas vezes a gente pisa na bola, a gente quebra aí a aliança nesse período de igreja fechada, coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Como é que você manteve a sua fé? Como é que você manteve a ordem dentro da tua casa, baseada nos princípios e nas virtudes que Deus nos ensina? Como é que você ordenou a tua mente aí na tua relação no trabalho, se você manteve o seu trabalho, se Deus manteve o teu trabalho? Como é que você reagiu? Como é que você está hoje em relação à tua proximidade com Deus? De repente você está colocando a culpa nessa epidemia mundial, da peste lá que veio da Ásia, e está colocando a culpa nos outros e tirando de você a responsabilidade de buscar a Deus, de permanecer tentando entender, né, o que Ele tem para a tua vida, entender a situação atual. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas a nossa obrigação de filhos é se manter perto do nosso Pai. E você está se mantendo perto do seu Pai? Está fazendo a sua parte como servo, como povo? E aí Deus continua falando através do profeta Isaías, agora no verso 18, que ele diz assim, ó: ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Olha só que interessante. Perceba que eu acredito aqui como a língua hebraica ela é bastante poética, né? Ela trabalha com essas figuras de linguagem. Você percebe que a paz de Israel seria como um rio. Qual é a característica de um rio? Ele é corrente, ele não para, né? E ao mesmo tempo não seca. Então a paz de Israel seria como um rio, não ia secar, não ia parar. Mas ela secou e ela parou porque o povo foi infiel. E eles foram levados para o cativeiro, sofreram e agora estão aqui recebendo essa lembrança, né? Essa bordoada boa, essa lapada, como diz lá no Nordeste, o pessoal aí da minha linhagem, meus pais são de lá, está recebendo essa bordoada para lembrar, né, que olha, se você tivesse me obedecido, não teria sido dessa maneira. E a sua justiça seria como as ondas do mar, né? As ondas do mar têm
aquela imagem da força, né? Daquela impetuosidade, né? Ela vem e derruba o que está pela frente e ela só vai parar quando chegar no seu destino. Então a sua justiça seria assim, ela se cumpriria, mas você preferiu me abandonar, você preferiu dar valor para os seus ídolos, não é verdade? E hoje você está aqui, preso, cativo. Mas ainda assim, Deus finaliza o capítulo falando assim, ó, saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, que é o povo babilônio, é também chamado de caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo e proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Então, eles deveriam sair da Babilônia, sair daquele ambiente de opressão, aquele ambiente de desfavorável, de escravidão, e viverem agora, voltarem para sua terra e viverem, terem essa nova chance de viverem de acordo com os mandamentos que Deus tinha prescrito lá desde a antiguidade, desde Moisés, e eles não cumpriram. Tá bom? Então eu queria deixar com vocês essa reflexão hoje no livro de Isaías. Vamos ver se amanhã eu consigo voltar com mais um vídeo sobre esse livro fantástico que eu estou relendo de novo e deixar para você essa mensagem. Volte-se para Deus, ainda hoje. Dobre o seu joelho depois de assistir esse vídeo, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, se arrependa diante dele, faça aquele exercício de exame de consciência, né? Que você refaz aí o seu dia ou os seus últimos dias, tudo aquilo que você fez, você refaz tudo isso na sua mente e fala, Deus, o que eu fiz, aonde eu estava, aonde eu estou, o que eu estou fazendo de errado, se eu estou no caminho certo, me dá fé, força e graça para continuar, e se eu não estou nesse caminho, que o Senhor pegue pela minha mão, como diz ali no Salmo 25, né? O Senhor firma os passos do bom homem e do seu caminho se comprar, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É maravilhoso isso, gente. Então, num mundo tão maluco que a gente está vivendo, lembre-se de se voltar a Deus, se apegue a Deus, porque Ele, mesmo você sendo aí esse testa de bronze, esse pescoço de ferro, duro, difícil, Deus sabia, mesmo assim Ele te amou, Ele te remiu, te resgatou e hoje Ele quer que você volte para Ele se você não está próximo dele, tá bom? Então, esse é o recado para a gente aí hoje. Eu agradeço pela tua presença. Mais uma vez eu peço para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário também se você quiser e busque sempre as coisas do alto, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau!